Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meus irmãos. Estamos então retornando com mais um programa para continuarmos a conhecer a história da igreja. Essa história da nossa igreja mãe, a mãe igreja. É muito importante termos esta visão de uma igreja que é de fato mãe. Então a gente olha para a história da mãe e sempre gostaria que tivesse dado tudo certo, mas temos que olhar com toda a clareza. Hoje vamos falar sobre as perseguições no primeiro século do cristianismo. O primeiro século, ele começa propriamente por volta do ano 30, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então começa assim a podermos falar num cristianismo, que é um grupo que começa a partir da Páscoa. A partir da ressurreição do Senhor é que os apóstolos começam a pregar e anunciar a palavra de Deus. Dentro do contexto do Império Romano, o cristianismo passou a ter uma presença na história a partir do momento em que Pilatos, que era governador nomeado pelo imperador Tibério César, enviou o relatório das suas atividades daquele ano, possivelmente o ano 28. E quando Tibério César leu aquilo que aconteceu em Jerusalém, por ocasião da Páscoa daquele ano, em que esse Jesus foi apresentado, foi pregado na cruz, e segundo alguns teria ressuscitado, ficou muito assustado. Ele era um homem assustado. Ele já não morava em Roma por medo das grandes trovoadas. Já tinha se mudado para Anzio, para ficar lá mais longe dos trovões. Agora então ele teria que conviver com este fato. Um Jesus morto, teria havido um tremor de terras e ainda por cima falavam da ressurreição. Então Tibério César apresentou um projeto de lei ao Senado, querendo transformar este Jesus num Deus romano, um Deus olímpico. Mas o Senado, ao ver aquele projeto, analisou em profundidade e viram dois problemas. Um, que se tratava de um Deus muito recente. Enquanto os romanos tinham deuses antigos, antiquíssimos, agora conviver com um Deus recente. E ainda por cima um Deus estrangeiro. Então o Senado vetou aquele projeto. E o veto foi expresso numa frase que vai se tornar praticamente lema de vida no Império Romano. Non licet essere vos. Não é lícito que vocês existam. Ora, esta frase vai ser argumento para todas as futuras perseguições. Inclusive na perseguição de Cláudio, acontecida no ano 49, quando ele expulsou de Roma todos os judeus e todos os cristãos, todos aqueles que estavam lá discutindo em torno da ressurreição. Enquanto os judeus diziam que ele não estava vivo, aqueles que eram seguidores de Cristo diziam, não, ele está vivo. Então, para não haver mais controvérsias em Roma, Cláudio, no ano 49, expulsou tanto judeus como cristãos da cidade eterna. A partir de então, nós vamos ter praticamente o cristianismo como fato acontecido lá longe. Vai voltar à tona, mais uma vez, por volta do ano 64. Quando então, naquele tempo, Nero já era o imperador. Nero assumiu o trono muito jovem, porque o pai adotivo de Nero, Cláudio, foi morto na Germânia, quer dizer, lá nos confins do império. Então, na hora,
chamaram esse filho adotivo, Nero, para ser o novo imperador. Nero chegou e chegou bem, começou logo a dividir as legiões, o exército, também as legiões do império, as províncias. Começou um trabalho e ele estava com uma ideia nova. Queria transferir a capital do império. É que Roma estava se tornando cada vez mais uma cidade impossível de viver, especialmente no verão. Na época se falava em 1,5 milhão de habitantes na cidade de Roma. Ora, isto no verão era impossível, porque todo o esgoto era por cima da terra e tudo ia para as fossas. Então, uma cidade com tantos habitantes e com o calor fazia com que o povo de Roma procurasse sempre no verão sair de Roma e ir para as cidades à beira do mar. Então, Nero concebeu um plano, construiria um novo império, uma nova cidade, uma nova capital, e daria a esta nova capital, modestamente, o nome de Neríade, para lembrar o nome de Nero. Nero teve sorte, porque na noite de 20 para 21 de julho do ano 64, a cidade pegou fogo. Roma foi incendiada. Foi incendiada e uma grande parte da cidade queimou. Alguns bairros inteiramente, outros menos. E sorte de Nero foi que todos os armazéns, os silos do provimento de trigo e do pão, tudo isso ficou intacto lá, não pegou fogo. Então o que Nero fez? Imediatamente mandou abrir os silos, distribuir farinha, distribuir trigo, distribuir pão, dava comida para esse povo. Só que nas filas do pão, o pessoal dizia, sabe quem botou fogo na cidade? Foi o próprio Nero. E a denúncia corria solta, a fofoca em toda parte. Todos falavam que o verdadeiro autor do incêndio era o imperador. Ora, diante disso, Nero baixou uma lei. Os responsáveis pelo incêndio são os cristãos. Basta, por isso, chamar aqueles cristãos e perguntar, você é cristão? Se é, condenado à morte. Por quê? Existe o veto do Senado do ano 32. Non licet essere vos. E agora, indo por cima, com o incêndio, há um crime de responsabilidade, podem ser mortos. Então, a partir do ano 64, julho de 64, perseguição violenta em Roma. Todos os condenados eram levados aos jardins de Nero e lá eram lançados às feras, ou queimados vivos, ou então decapitados. E os corpos eram atirados por cima do muro para o Vaticum. Vaticum era o vazio, hoje chamado Vaticano. Lá no outro lado dos jardins de Nero, lá era aquele vazio. E lá então os cristãos recolhiam os corpos e os enterravam, sepultavam, dando a todos eles uma sepultura digna. Isto foi interrompido apenas no ano 67, quando Nero esteve ausente de Roma por mais de 6 meses. Mas no início de 68 recomeçou a perseguição. E tudo indica que ela terminou por volta de outubro de 68, quando Nero se suicidou. Todos sabem que a mais importante vítima desta perseguição de Nero foi o apóstolo Pedro. Aliás, não só Pedro, Pedro e Paulo. Pedro dentro da cidade, enquanto Paulo lá fora, já na periferia de Roma, fora dos muros. Paulo foi decapitado porque ele era cidadão romano.
e foi decapitado lá onde hoje se encontra a região de Trefontane, porque dizem que ao ser decapitado a cabeça caiu no chão e saiu rolando e nasceram dali 3 fontes, 3 nascentes de água, Trefontane. Enquanto que Pedro, é certo, foi crucificado lá mesmo nos jardins de Nero, lá mesmo, crucificado de cabeça para baixo, já que Pedro pediu para não morrer como morreu o seu Senhor Jesus Cristo. E o corpo foi entregue aos cristãos, que então o sepultaram no outro lado do muro, no Vaticum, hoje no Vaticano. Exatamente no lugar onde estava aquela sepultura de Pedro, no século IV, foi construída a primeira igreja de São Pedro em Roma. Então temos uma perseguição que terminou a partir da morte de Pedro e Paulo e que praticamente depois nós vamos ter alguns anos sem maiores dificuldades para os cristãos. Tanto é que os cristãos puderam escolher um novo bispo para a cidade, veio Lino, depois veio Cleto, depois Clemente. Esse Clemente já foi morto de novo, por volta do ano 100, no tempo de Vespasiano. Mas a grande perseguição nós vamos ter a partir do ano 110, no tempo de Trajano e de Adriano, e depois de Antônio Pio, coisa que nós vamos estudar no próximo programa. Por hoje nós ficamos por aqui, deixando o primeiro século como o século de Nero, o século das grandes perseguições de Nero, onde tanta coisa terrível aconteceu para a igreja, para essa história do cristianismo que estava começando e que foi marcado profundamente pelo sangue derramado de tantos mártires, entre eles especialmente os santos apóstolos. É em nome deles que eu quero abençoá-los a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.